Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje, dia 6 de maio de 2020, o Copom ele reduziu a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, em 0,75 pontos percentuais e chegamos a inacreditáveis 3% ao ano de Selic. Se a gente parar para pensar que em 2017 essa taxa era de 13%, chegamos agora em 3%. Houve uma queda de nada mais nada menos do que 10 pontos percentuais, e essa queda, ao que tudo indica, ainda tem um pouco de chão pela frente. Mas e agora, o que a queda na taxa de juros, o que a taxa Selic vai impactar no mercado de câmbio, especificamente falando do dólar em relação ao real? Aqui tomei a liberdade de fazer um gráfico comparando a taxa de juros, o histórico da taxa de juros desde 2017, conforme o gráfico abaixo, e seu inegável movimento de baixa, onde não teve um momento em que a taxa de juros subiu desde 2017 até hoje, apenas esse período aqui que ela se manteve flat, com o dólar em relação ao real, que por mais que ele tenha andado de lado por alguns momentos, é inegável o movimento de alta, ainda mais quando a gente pega esse último período aqui que tivemos. Se a gente olhar apenas esses dados, isso leva a gente a crer que juros para baixo é igual a dólar para cima. Só que será que é isso em todos os casos? A gente sabe muito bem que os juros realmente ele anda de maneira inversamente proporcional ao câmbio. Ou seja, se ao câmbio, no caso, falando do dólar, da moeda que não seja a moeda local, os juros ele está indo para baixo. Por que o dólar ele acaba indo para cima e vice-versa? Claro que um pouco desse impacto não é apenas causado pelos juros. A gente tem outros fatores, como por exemplo inflação, a gente tem também o desemprego, atividade industrial, entre etc. Sendo que o que a gente vai analisar aqui vai ser principalmente a relação entre juros e câmbio, porque quando a gente para analisar a economia em si, fica muito complicado a gente trabalhar com todos os efeitos que causa, porque, convenhamos, é quem que vai saber todos os efeitos que uma queda na taxa de juros vai causar em cada um dos inúmeros indicadores econômicos, para que analisando cada um deles e a variação que cada um deles causou nos outros e blá 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 vai causar no câmbio. Para simplificar, a gente vai olhar apenas esses dois cenários. Por que juros para baixo implica juros em dólar para cima e vice-versa? Vamos agora fazer uma suposição. Suponha que você, ou meu querido espectador, seja um investidor magnata, um investidor gringo, cheio da grana, e que esteja em dúvida se você permanece nos Estados Unidos investindo em Treasury, que é basicamente o tesouro direto dos americanos, ou se você vem aqui para o Brasil investir no nosso tesouro direto. Fico aqui nos Estados Unidos ou vou para o Brasil? A gente está falando de investimentos e a gente está comparando dois países diferentes, mas quando a gente fala de investimentos, o que você tem que levar em consideração quando a gente está falando dos seus investimentos? Rentabilidade é uma delas, certo? Só que tem um outro fator, além da rentabilidade, que é bem interessante da gente analisar. Também começa com R. Vamos lá. Posso que alguém aí já respondeu. É o risco. Ou a gente pode chamar isso de relação de risco-retorno. Se a gente parar para pensar que o Brasil tem uma... não é lá tão essas coisas quando a gente está falando em relação ao risco país. A gente acaba deixando um pouco a desejar.
A gente tem aqui o nosso risco aqui, por exemplo, traçando aqui o nosso risco BB-, e a gente vai comparar com o risco norte-americano, por exemplo. O que a gente vai analisar? Se o risco aqui ele é muito menor e infelizmente a rentabilidade daqui do Brasil está indo para baixo, será que vale a pena eu investir no Brasil? Ou eu vou procurar um país que tenha o mesmo risco assim que o Brasil e com a rentabilidade um pouco melhor? Ou será que eu aceito ainda uma rentabilidade que seja ainda um pouco menor do que o do Brasil? Diga-se de passagem, como a rentabilidade dos Estados Unidos, que, poxa, é quase zero hoje, depois dessa queda recente que teve, que o Fed anunciou, de 1,00. Mas vamos supor que a gente está analisando apenas isso, que esse valor é um valor totalmente imutável, que infelizmente nessa época que a gente pegou da economia, com a taxa de juros de quase todos os países beirando a zero, a taxa de juros do Brasil, que está em 3, acaba parecendo até alta se a gente pensar que tem países como o Japão que tem a taxa de juros negativa, né? Mas vamos voltar ao foco aqui. Se o dinheiro que está aqui no Brasil, no Tesouro Direto, como que o gringo ele vai ter que investir no Tesouro Direto? Ele pode chegar com dólares e já investir direto no Tesouro Direto? A resposta é não. Por lei, o investidor ele vai ter que converter os seus dólares na moeda local, que é o real, e daí investir aqui no nosso Tesouro Direto. Só que agora o movimento que eles estão querendo fazer é o contrário. Não está mais interessante investir na nossa renda fixa. Então eles vão preferir investir lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou em qualquer outro país. Mas vamos tomar, por exemplo, os Estados Unidos. Eles podem investir aqui diretamente nos Estados Unidos com reais? Claro que não. Para isso eles vão ter que vender os seus reais e com esses reais comprar dólares. O que acontece com a cotação de uma moeda quando tem muita gente vendendo? Exatamente. O preço cai. Se o real está enfraquecendo, o dólar sobe. E é exatamente isso que acontece num cenário em que a taxa de juros está caindo. Se o juro está caindo, cada vez mais pessoas vão começar a tirar dinheiro da nossa renda fixa e procurar outras rendas fixas para investir esse dinheiro. Se a gente pensar apenas pelo lado, claro, do carry trading. Carry trade seria justamente buscar as melhores taxas de juros. Por outro lado, se os juros começassem a subir, aconteceria o contrário. A moeda local começaria a ficar forte e o dólar real tomaria uma direção contrária. Quer dizer então que a única resposta do real está caindo tanto seria a taxa de juros? De maneira alguma. Como eu mesmo falei, a gente está falando de uma relação de rentabilidade, claro, mas a gente está principalmente falando da relação de risco. E mesmo que a situação do Brasil tenha melhorado dos últimos anos até agora, tirando, claro, nos últimos meses, por causa do vírus aí que todo mundo já está careca de saber o nome, o risco ainda deixa a desejar. E o Brasil ainda não é visto como um país desenvolvido, até porque o Brasil ainda não é um país que chegou nos níveis de desenvolvimento como alguns países, por exemplo, da Europa e até mesmo os Estados Unidos. Então, quando a rentabilidade acaba baixando, um dos fatores é justamente o enfraquecimento da moeda local. E quanto aos outros indicadores, por exemplo, de inflação, desemprego, atividade industrial,
todos eles também são impactados pela variação da taxa de juros. Alguns podem ser impactados inversamente proporcionais, outros podem ser diretamente proporcionais. Até mesmo se a gente pensar que a taxa de juros acaba estimulando a economia quando ela vai caindo. Se a taxa de juros cai, vai ficar muito mais fácil para eu, que for empreendedor, abrir o meu empreendimento, fazer as minhas compras a prazo, até mesmo eu, pessoa física, pensar num financiamento de um automóvel, de um imóvel, e isso permite que a economia gire. Então, não significa que se os juros cair, a economia vai mal, muito pelo contrário. Essa análise que eu fiz, para deixar bem claro de uma vez por todas, é apenas o impacto exclusivo dos juros sobre o câmbio. E pelo que a gente pode observar aqui, juros para baixo implica em dólar para cima na maioria das vezes e vice-versa. Muito obrigado por assistirem. Qualquer dúvida ou sugestões podem se sentir à vontade para colocar nos comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.